Vou fazer aqui uma breve contextualização do nosso sistema de planejamento, tá? Então, as primeiras formas de orçamento surgiram basicamente na Inglaterra, no século XVIII. Os processos formais de orçamento e planejamento, eles tinham a função basicamente de controle, tá? Então, a ideia de fato era controlar o poder executivo com foco nas unidades orçamentárias e no objeto de gasto. Então, o foco era especificamente em qual unidade orçamentária estava sendo executada aquela despesa e qual era o item que estava sendo adquirido e por qual valor. Tá? Então, as primeiras formas formais de orçamento na administração pública tinham a função basicamente de controle. Tá? Então, com o passar dos anos, nós tivemos vários aperfeiçoamentos e desenvolvimentos tecnológicos, sociais, econômicos, administrativos, contábeis, entre outros. Então, esse foco ele foi gradativamente sendo deslocado para uma função muito mais gerencial. Tá? Então, o orçamento ele passou a ser interpretado muito mais como uma ferramenta administrativa do que como apenas uma ferramenta de controle sobre o poder executivo. Tá? Então, passou-se a cobrar muito mais questão de eficácia, tá? O nível que eu atinjo os meus objetivos na administração pública, muito mais eficiência, tá? Quanto de serviços eu gero e com mais qualidade, com o menor volume de recursos possível, começou a cobrar mais efetividade, ou seja, que a ação governamental seja mais efetiva, mudando a realidade social que ela se destina a atender. Tá? Então, na medida que nós fomos evoluindo, essa característica também foi evoluindo. Tá? De forma que hoje nós interpretamos o orçamento muito mais como uma ferramenta gerencial que envolve todo o ciclo administrativo, planejamento, execução e controle, do que como uma mera ferramenta de controle. Tá? Lembrando que esse foco aqui de controle ainda permanece, então ainda é muito importante. E nós temos aqui no Brasil esse foco muito grande, o controle sobre as atividades governamentais. Então, não é que aquela abordagem deixou de existir, ela ainda continua existindo no nosso orçamento atual. Tá? Porém, nós temos uma ênfase hoje muito maior do que antigamente nas funções administrativas. Tá? Função de planejamento, função de execução e a função de controle sobre as atividades governamentais. Então, não basta apenas gastar os recursos públicos adquirindo bens e serviços ao menor custo possível. Nós temos que ter a atenção muito maior no resultado da ação governamental. Qual é a realidade que ela se destina a mudar? Qual é a demanda social que ela vai atender? E qual é o resultado da ação governamental após a execução dos recursos públicos? Tá? Então, o foco foi deslocado apenas da função de controle para uma abordagem muito mais gerencial, que nós chamamos de orçamento por resultado. Tá? Então, nós temos hoje um orçamento que é voltado para o resultado. Tá? O foco é quais são as consequências da ação governamental que é executada naquele período. Então, no orçamento nós chamamos de orçamento-programa. Tá? É um orçamento voltado para o resultado da ação governamental. Tem o nome de orçamento-programa porque o orçamento ele é todo composto por programas. Tá? Então, os programas eles são, digamos, as principais ferramentas e instrumentos do processo operacional do orçamento. Tá? Em que sentido? Nós temos diretrizes estratégicas, tá? Eu coloquei aqui, nós temos o planejamento estratégico, que é um ciclo de planejamento, normalmente qualitativo, que vai fazer uma análise de diversos cenários inerentes àquela administração pública. Tá? Se eu for trabalhar municípios ou governos estaduais, ou até mesmo governo federal, nós temos uma análise econômica, social, ambiental, enfim, externa, interna, enfim. Aqui na universidade nós temos vários segmentos de atuação. Temos a área de ensino, que envolve graduação e pós-graduação, atividades de pesquisa e atividades de extensão. Então, esse planejamento estratégico, ele é materializado aqui na universidade no PDI, tá? Que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Nesse plano aqui, que é feito a cada 5 anos, ou melhor, é elaborado para um prazo de 5 anos, o plano atual é de 2004 a 2018, ele contém todas as diretrizes da universidade para os próximos períodos. Tá? Então, é um planejamento estratégico. Aonde a UFPB quer ir nos próximos períodos? Quais são as suas diretrizes, quais são as suas estratégias, aonde ela quer chegar? Então, todos esses pontos, essas metas, elas estão estabelecidas lá no PDI, que seria o Planejamento Estratégico da Universidade Federal. Tá? E esse planejamento estratégico, ele é materializado em programas de ação governamental, que nós chamamos de planejamento operacional. Tá?
Então, o orçamento, ele é um produto final de um processo complexo de planejamento, de forma a chegar o produto final, o orçamento-programa, que é composto por diversos programas e diversas ações governamentais que serão implementadas no período subsequente. Tá? De forma que os programas, eles contêm objetivos específicos, ações específicas, valores e metas a serem atingidas periodicamente. De forma que, em essência, o planejamento brasileiro, o planejamento orçamentário, ele é composto por uma parte estratégica, onde nós temos as diretrizes gerais para os próximos períodos. Normalmente são metas qualitativas, algumas quantitativas, mas de maneira geral é uma análise mais qualitativa. E esses objetivos e metas, eles são materializados em programas de ação governamental que estão contidos no orçamento. Então, nós partimos de uma abordagem muito mais ampla, muito mais estratégica, até chegar no orçamento, que é a parte mais operacional, composto por diversos programas e ações que serão implementadas no período subsequente. Tá? Então, de forma que, como eu falei para vocês, nesse processo de evolução orçamentária, de orçamento e controle para orçamento e resultado, esse envolvimento com o planejamento, ele ficou muito mais forte. Tá? Então, anteriormente, nós não tínhamos uma relação tão forte entre planejamento, sobretudo estratégico, e o orçamento, uma vez que ela é utilizada apenas para fins de controle. Atualmente, esse processo ele é muito mais nítido, muito mais real. Então, tem um planejamento, tá? Tem todas as etapas desse ciclo de planejamento, e o produto final é o orçamento que nós executamos periodicamente aqui na UFPB, como nos demais órgãos públicos. Tá? A nível da administração direta, nós temos o PPA. Tá? O PPA, que é o Plano Plurianual, ele contém uma parte estratégica, tá? E contém uma parte operacional, ou como alguns autores chamam, a parte tática. Então, nós temos a administração pública, o PPA, Plano Plurianual, e na parte operacional, de fato, a LOA, que é o orçamento que será executado, a Lei Orçamentária Anual. De forma que, na administração pública, a nível municipal, estadual ou federal, ou a nível das universidades, todas as unidades orçamentárias devem conhecer bem qual é o planejamento estratégico. Tá? Então, todos os agentes que envolvem a execução orçamentária, assim como todos os demais professores e técnicos administrativos, devem conhecer bem essa característica do planejamento estratégico. Tá? Então, na medida que lá no artigo 97 da nova proposta de Estatuto da UFPB, nós temos alguns elementos, como, por exemplo, para a elaboração da proposta orçamentária, ali no parágrafo 1º, a reitoria receberá das unidades orçamentárias suas previsões de receita e despesa devidamente discriminadas e justificadas. Tá? Então, percebam que a proposta é acontecer uma interação muito maior entre a unidade de planejamento da UFPB e as unidades orçamentárias que vão executar uma parcela significativa do orçamento. Tá? Então, na medida que as unidades orçamentárias vão interagir e trocar informação com o planejamento da universidade, todos devem conhecer o planejamento estratégico, tá? Todos devem conhecer aonde a UFPB quer chegar nos próximos períodos, de forma a elaborar programas e ações governamentais que estejam alinhadas com o planejamento estratégico. Tá? Então, essa é a ideia do novo ciclo, dos novos elementos do Estatuto da UFPB com relação ao planejamento. É que haja uma interação maior entre o órgão de planejamento e as demais unidades orçamentárias, todas alinhadas com o objetivo estratégico da UFPB, que tem lá várias metas de diversas naturezas. Tá? E outro ponto importante desse novo estatuto, o artigo 98, tá? Com base no valor das dotações que o Orçamento Geral da União atribuir à universidade, a reitoria promoverá uma elaboração do orçamento interno, ouvidas as unidades orçamentárias. Tá? Então, era esse ponto aqui que a professora Renata detalharia com mais profundidade hoje, mas infelizmente ela ficou doente, tá? E não pôde estar aqui, mas certamente nós teremos outros espaços de discussão nos quais ela poderá detalhar melhor como é esse processo de elaboração do orçamento do ponto de vista interno, tá? Do ponto de vista de distribuir as dotações orçamentárias para as várias unidades orçamentárias que compõem o nosso orçamento. Tá? De forma que essa troca de informação ela vai acontecer de forma consistente. Tá? E como eu falei, todas as unidades orçamentárias, assim como todos os professores, técnicos, devem compreender
como é esse processo de planejamento, como são essas etapas a serem seguidas até chegar no produto final do planejamento, que é o orçamento daqui da UFPB. Tá? Bom, e quais são as principais dificuldades para elaborar um planejamento e, naturalmente, o orçamento final de uma instituição como a UFPB? Tá? Se nós fôssemos trabalhar aqui com municípios, com governos estaduais, com o governo federal, mas principalmente com os municípios, eu detalharia aqui vários problemas para elaborar um bom planejamento e um bom orçamento. Tá? Então, os municípios eles têm problemas de diversa natureza, têm problemas de recursos humanos, tem problemas de recursos físicos, problemas de estrutura, problemas financeiros, entre outros. Tá? Então, todo esse conjunto de fatores, ele prejudica um pouco o planejamento a nível municipal, principalmente. Tá? Aqui na UFPB nós não temos esse tipo de problema. Então, nós temos técnicos bem capacitados, temos recursos físicos, temos estrutura, temos recursos tecnológicos, softwares adequados, enfim. E quais são os problemas mais relevantes para o UFPB elaborar o seu planejamento? Tá? 2 pontos eu destacaria que tornam esse ciclo de planejamento um pouco difícil, ou que complica esse processo. Tá? O primeiro ponto são restrições orçamentárias que surgiram basicamente a partir de 2015. Tá? Então, a partir de 2015, as IFES, de maneira geral, não só a UFPB, começaram a conviver com uma restrição de recursos, uma restrição orçamentária e financeira muito severa. Tá? Então, imaginem vocês que a UFPB, que ela fez o PDI de 2014 a 2018, considerando um cenário específico para os próximos períodos. Tá? A partir de 2015, por exemplo, nós convivemos com a restrição orçamentária e financeira muito grande, então todas as metas que foram definidas no PDI, elas terão... nós teremos um pouco de problemas para cumpri-las. Por quê? Porque nós elaboramos o PDI considerando um cenário, e esse cenário ele foi alterado significativamente a partir de 2015. Tá? Então, as restrições orçamentárias que surgiram em 2015, que ainda continuam atualmente, elas são, digamos, problemas ao planejamento, porque nós não temos uma condição de certeza, de previsibilidade em relação ao futuro. Tá? Se você perguntar quais serão as restrições que nós teremos em 2019, por exemplo, ou 2020, um prazo de apenas 2 anos, nós não sabemos, tá? Porque o orçamento da administração da UFPB ele está contido no orçamento do governo federal. E essas restrições orçamentárias são impostas pelo governo federal. Então, como é que eu vou elaborar um planejamento de longo prazo, constante no PDI, se eu não sei qual será o cenário financeiro que eu vou enfrentar daqui a 2, 3 anos, que é um prazo relativamente curto na administração pública. Tá? Então, só para você ter ideia, eu peguei aqui alguns dados, tá? Eu fui ali na Lei Orçamentária Anual dos últimos 6 anos, tá? E peguei os gastos com investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual. Tá? Então, eu fui lá na LOA do Governo Federal, que contém naturalmente o orçamento da UFPB, e peguei aí os valores previstos para investimentos na UFPB, tá? Especificamente dessa nota orçamentária aqui da UFPB. Os valores estão em valores nominais, eu não os atualizei pela inflação, tá? Então são os valores nominais. Percebam que em 2015 nós tivemos aqui um valor previsto para investimento na UFPB de 72 milhões de reais. Tá? Esse valor ele foi estabelecido no orçamento elaborado em 2014 para 2015. Tá? Desse valor aqui, o governo federal impôs uma severa restrição orçamentária. Tá? Então, vejam, esses valores aqui são os valores previstos no orçamento. O governo federal não necessariamente autoriza a execução de todos os valores. Tá? Esses são os valores previstos. Percebam que a partir de 2015, houve uma redução bem significativa nos valores previstos para os investimentos. Tá? Então, eu tenho aqui em 2015 72 milhões de reais e o orçamento para esse ano da UFPB, especificamente com investimento, é da ordem apenas de 9 milhões de reais. Tá? Então, percebam que os investimentos eles sofreram uma redução significativa ao longo dos 3, 4 últimos anos. Tá? E lembro, esses aqui são os valores previstos no orçamento. Tá? Não necessariamente são os valores executados nesses anos pela UFPB. De forma que, aí eu questiono novamente, como é que você vai estabelecer um planejamento de longo prazo
se você tem uma realidade que vai impactando significativamente na sua execução orçamentária e vai naturalmente comprometer todas as metas que foram estabelecidas no PDI. Tá? Então percebam que pela característica orçamentária da UFPB e das demais IFES, tá? É muito difícil você planejar a longo prazo metas na área de pesquisa, na área de extensão, na área de ensino, se você tem uma condição financeira incerta para os próximos períodos. Tá? Esses valores aqui, repito, são os valores nominais previstos para os investimentos. Aí você pergunta, Dimas, essas restrições orçamentárias, elas englobam todos os tipos de despesa da administração pública, da UFPB? Não. Tá? Essas restrições, elas acontecem nos gastos discricionários da UFPB. São aqueles que a UFPB tem capacidade de gerenciar e aplicar em áreas específicas. Basicamente, os gastos com o pessoal, que envolvem ativos e inativos, eles não sofrem reduções. Tá? Uma vez que o governo não pode cortar os salários dos servidores da instituição. Então, esse corte maior dos gastos, eles acontecem sobre os gastos discricionários, entre eles, os gastos com investimento. Então, percebam que, pela característica orçamentária das instituições de ensino superior, as federais, nós temos uma série de problemas com relação à previsibilidade. Tá? Eu não sei qual será o cenário orçamentário daqui a 2, 3 anos. Isso dificulta demais o planejamento na administração pública brasileira, especificamente nas IFES. Tá? E aí eu peguei o ano de 2017, fui lá no relatório de gestão da UFPB e peguei os valores empenhados e liquidados em 2017. Então vejam, o valor previsto na LOA era de 34 milhões de reais para os investimentos, mas o governo federal liberou apenas 20 milhões 449 mil reais para serem empenhados. Tá? Então vejam, já houve uma redução significativa no volume de recursos disponíveis e mais, o governo federal faz uma limitação de empenho nesse tipo de gasto, tá? De forma que empenhamos apenas 20 milhões dos 34 milhões que foram previstos e liquidamos apenas 3 milhões 455 mil reais. Toda essa diferença ficou em restos a pagar no ano de 2017. Tá? E esses problemas não dependem da gestão universitária. Tá? São problemas que são inerentes à dinâmica orçamentária da universidade, que dependem da liberação orçamentária e financeira de recursos por parte do governo federal. Tá? Então, percebo que nós participamos de administração extremamente complexa e, por mais competente que for a equipe de planejamento, sempre haverá incertezas com relação aos períodos futuros e esse processo de financiamento das atividades da UFPB. Tá? Então, isso aqui aconteceu, basicamente, em todas as despesas discricionárias das universidades federais, não apenas da UFPB, como de todas as outras. Tá? Uma vez que os gastos que são obrigatórios, como os gastos com pessoal ativo e inativo, eles foram mantidos e, naturalmente, foram ampliados ao longo dos anos pelo crescimento marginal desse tipo de despesa. Tá? E outro grande problema, além do planejamento que reduziu as despesas discricionárias, é a dinâmica orçamentária da própria UFPB e de demais universidades federais. Tá? Para vocês terem ideia, no ano passado, por exemplo, o limite para o empenho dos itens de custeio foi liberado, na sua totalidade, apenas na segunda quinzena de novembro de 2017, data posterior ao término da execução do exercício estabelecida pela portaria SOF, número 6 de 2017, da referida subsecretaria, passagem retirada do relatório de gestão do ano passado. Tá? Então vejam, nós já temos restrições orçamentárias no planejamento, nós temos uma redução dos valores previstos no orçamento ao longo dos anos. Tá? Além disso, nós temos uma limitação de empenho e financeira imposta pelo governo federal que nós temos que nos adaptar. Tá? De forma que, a título de exemplo, o orçamento de custeio foi liberado apenas em novembro na sua totalidade, de forma que fica inviável executar parte desse volume disponível orçamentário em novembro, uma vez que o período se encerra em dezembro. Tá? Então, eu vejo que o governo federal ele fica restringindo os empenhos, assim como a disponibilidade financeira. Isso dificulta o planejamento da administração pública e a execução do orçamento. Tá? Então, imagine vocês chegar a recursos em setembro ou em outubro
para fazer um processo solicitatório, se for o caso, ou encaminhar a execução desses recursos até o mês de novembro, porque o período se encerra em dezembro, que é o ano civil. Tá? Então, esses problemas não tem como você gerenciar do ponto de vista interno. Tá? Você se adapta àquela situação e tenta conduzir da melhor forma possível. Tá? São aspectos que não dependem da administração da Universidade Federal, assim como de todas as outras. Tá? Então, são dificuldades, como eu falei, que são comuns à dinâmica orçamentária na UFPB, que prejudica demais o planejamento da administração pública. Tá? Uma vez que nós não temos nem certeza e previsibilidade dentro do ano, tá? Nós não sabemos quando os recursos serão liberados na sua totalidade, muito menos temos uma previsibilidade sobre os próximos períodos. Tá? Isso é um problema que nós temos que nos adaptar e tentar conduzir da melhor forma possível. Tá? Então, nesse caso, cabia ao governo federal, digamos, trabalhar melhor esses aspectos, dar maior previsibilidade, estabelecer um cronograma adequado de liberação orçamentária e financeira para que todas as IFES pudessem se adaptar a essa realidade e conduzir melhor o planejamento. Porém, nem sempre isso acontece e dificulta um pouco o planejamento da administração pública das universidades. Tá? Bom, e aqui eu apresento para vocês também dados do relatório de gestão do ano passado, a execução orçamentária da UFPB no ano passado. Tá? Então, a UFPB, ela empenhou, no ano passado, 1.550 bilhões de reais. Tá? Desse valor aqui, a grande maioria é empenhado com despesa com o pessoal, que envolvem ativos e inativos aqui na UFPB. Tá? E tenho aqui valores de, digamos, menor representatividade para outras despesas correntes e para os investimentos. Tá? De forma que essas despesas aqui, outras despesas correntes e os gastos com investimento, foram essas despesas aqui que sofreram reduções ao longo dos anos. As restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, elas impactam significativamente nos gastos com investimento e nas outras despesas correntes. Como eu falei para vocês, os gastos com o pessoal, eles são, digamos, eles não são passíveis de restrições orçamentárias tão severas, tá? Uma vez que o governo federal não tem como, a princípio, tá? A não ser que surja um evento aí totalmente inesperado, que haja um corte de salários de ativos e inativos. Tá? Normalmente não é assim que acontece. Então, essas despesas, elas cresceram, tá? Em contrapartida, as despesas discricionárias da UFPB, assim como das demais universidades, sofreram reduções ao longo dos anos. Tá? E mais, a despesa com investimento, como eu falei para vocês, nós tivemos 20 milhões aqui de valor empenhado e temos aqui 3.455.000 reais de despesa liquidada e, naturalmente, um valor próximo ao valor pago. Tá? Isso em função de restrições financeiras impostas também pelo governo federal. Tá? Nós empenhamos, mas não temos como liquidar uma parcela desse valor, muito menos pagá-las em função desse tipo de restrição impostas pelo governo federal. Tá? Bom, esse orçamento aqui, tá? E a pergunta é, quais são as fontes de receita que nós temos para custear esse orçamento tão complexo? Tá? Então, no artigo 95 do Estatuto, ele prevê as fontes de recursos que nós temos para cobrir, para executar esse orçamento. Então, nós temos lá, são 9 itens, tá? Que nós temos dotações que, a qualquer título, lhe foram atribuídas no orçamento da União, dos estados e dos municípios. Item 2, doações, auxílios e contribuições a título de subvenção, concedidos por entidades estatais, paraestatais, pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, renda de aplicação de bens e valores patrimoniais, retribuição de atividades remuneradas, taxas e emolumentos, rendas extraordinárias ou eventuais, empréstimos, convênios e contratos. Tá? Então, essas são as fontes de receitas previstas no nosso estatuto. Tá? Então, a pergunta é, Dimas, você falou que nós temos um orçamento relativamente complexo, a dinâmica é complexa, a universidade depende de repasses ou de autorizações orçamentárias e financeiras do governo federal. Então, como contornar essa situação atual de restrição orçamentária e financeira? Tá? Como eu falei para vocês, nós dependemos dessas autorizações do governo federal e como contornar essa situação de restrições ao longo dos anos e restrições orçamentárias, limitações de empenho
dentro do próprio ano. Tá? Então, um ponto que nós devemos destacar sempre é a questão da eficiência. Tá? As pesquisas sobre eficiência, de maneira geral, isso a nível municipal, estadual, a nível federal também, elas mostram, tá, que o setor público no Brasil ele é ineficiente. Tá? Em outras palavras, daria para produzir mais serviços de melhor qualidade com um volume menor de recursos públicos. Tá? Então, por mais que a organização ela já tenha metodologias e procedimentos que a tornaram mais eficientes, tá? Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum processo a ser melhorado e aperfeiçoado. Tá? Então, nenhuma organização pública no Brasil, assim como as privadas também, estão livres de uma análise sobre a eficiência das suas operações. Tá? Então, aqui na UFB especificamente, é produzir mais serviços de melhor qualidade com o menor volume de recurso possível. Então, essa é uma preocupação que todas as organizações públicas no Brasil devem ter, tá? Produzir mais com menos recursos. Inclusive, essa mudança estatutária da UFPB, um dos motivos é controlar melhor o fluxo de atividades da universidade. Tá? Então, esse estatuto que é proposto, ele também aborda essa questão da eficiência, tá? Uma vez que nós vamos melhorar os procedimentos de governança, os procedimentos de compliance, tá? De conformidade legal, os procedimentos de auditoria interna. Então, toda essa mudança que foi implementada ou que é proposta pelo novo estatuto, ele visa tornar a administração pública, a UFPB, mais eficiente. Tá? Então, são pontos que devem ser discutidos, aperfeiçoados, para que nós sejamos o mais eficiente possível. Tá? E nós temos algumas iniciativas nesse sentido. Tá? Por exemplo, o ano passado nós tivemos a implantação do Sistema Integrado de Gestão e Planejamento de Projetos. Tá? Um sistema foi implementado no ano passado, está ainda em fase de aperfeiçoamento, naturalmente, prazo pequeno de implantação, que vai gerar informação sobre os custos dos programas e projetos implementados e o cumprimento de suas metas durante o período de execução. Tá? Como era feito anteriormente, essa análise sobre eficiência e eficácia era feita apenas no final do ano no relatório de gestão da UFPB. Tá? Então, nós tínhamos aí um controle ex post, o fato. Tá? E agora, nós teremos aí uma ferramenta que vai controlar continuamente esse processo de planejamento na administração pública, tá? Ou melhor, da execução dos programas e projetos na administração. Tá? E várias outras ações são implementadas para melhorar a eficiência. Tá? Então, ano que vem, nós teremos provavelmente, o professor Luiz já falou há pouco tempo, a extinção de processos físicos em papel. Tá? Então, isso vai reduzir uma série de gastos. Enfim, da administração pública, não só a UFPB, como todas as outras, sempre terão que ter esse cuidado com relação à eficiência. Tá? É utilizar melhor o recurso público, é produzir mais serviços e de melhor qualidade com o menor volume de recurso possível. Isso vai garantir que, digamos, sobre recursos ou nós podemos ter recursos excedentes para aplicar em outras áreas, em outros projetos e programas. Tá? Então, um ponto que sempre temos que discutir na administração pública brasileira, não apenas na UFPB, é eficiência. Temos que ter um monitoramento melhor sobre essa questão da eficiência na administração pública. Tá? E outro ponto importante é trabalhar para reduzir a dependência das IFES com relação ao governo federal. Tá? Então, vejam, naturalmente, a principal fonte de recursos da UFPB, assim como das demais instituições de ensino superior, é o governo federal, tá? Que faz aportes de recursos nessa instituição para que ela preste um serviço de educação superior aqui no Brasil, aqui na Paraíba, como nos demais estados. Tá? Porém, essa preocupação ela tem que ser discutida na UFPB com todas as unidades orçamentárias e todos os agentes que compõem a UFPB. Tá? Como podemos trabalhar para reduzir a dependência do governo federal? Uma vez que nós não temos indícios nenhum de, num curto prazo, haver um aumento do volume disponível para a execução orçamentária da UFPB. Então, a restrição que nós vivenciamos nos últimos 3, 4 anos, a tendência é ser mantida para os próximos períodos. Tá? Então, como fazer para financiar as atividades da UFPB e não depender tanto do governo federal? Tá? Ponto importante são as receitas próprias da instituição. Tá? São receitas patrimoniais e principalmente as receitas de serviços da UFPB. Tá? Então, isso tem que ser um ponto discutido, como eu falei para vocês, entre todos os agentes que compõem a UFPB, de forma a haver um aproveitamento melhor dos recursos que a UFPB dispõe. Tá? Então, por exemplo,
Nós temos aí várias universidades, isso aqui já é uma preocupação da UFPB, em implantar curso de especialização. Por exemplo, nós temos recursos humanos, nós temos uma estrutura, nós temos todas as condições de oferecer cursos de qualificação profissional, remunerados. Tá? Isso já é amplamente utilizado no Brasil e juridicamente permitido. Tá? Então tem que haver uma discussão entre os agentes que compõem a administração da UFPB, assim como todas as unidades orçamentárias, para verificar e aperfeiçoar esse processo. Tá? Então isso é uma opinião minha que a UFPB, assim como as demais universidades federais, poderia explorar melhor o curso de qualificação profissional. Isso geraria recursos que seriam reinvestidos na UFPB e garantiria aí um nível de qualidade de estrutura adequado na instituição. Tá? Só a título de exemplo, em 2017, a UFPB arrecadou R$ 2.787.046, R$ 2.787.046 de receitas próprias. Tá? E a principal receita da instituição, receita própria, é a receita de serviços, que equivale a 65,12% desse total aqui. Tá? Então, na medida que eu vou ampliando essas receitas próprias, eu vou reduzindo a dependência em relação ao governo federal, sobretudo para os gastos com investimentos. Tá? Só tendo de exemplo, se eu pegar o valor que foi empenhado com investimento em 2017 e fizer uma comparação com o valor arrecadado de receitas próprias, isso equivale a 13,6292, ou seja, nós arrecadamos aí 13,6292 de receita própria em relação aos investimentos. Na medida que eu trabalho para ampliar esse elemento aqui, ó, eu vou ter mais recursos para realizar em despesas com investimento, assim como outras despesas correntes. Tá? Então, curso de qualificação profissional, outros tipos de serviços, receitas agropecuárias. A UFPB tem uma receita agropecuária de valor relevante, tá? Oriunda basicamente dos campos de areia e bananeiras. Tá? Então, periodicamente lá tem leilões dos animais que nascem no campus 2 e outros tipos de itens que são vendidos periodicamente. Então, se nós temos aquela estrutura, vamos trabalhar para ampliar aquela arrecadação, assim como de cursos, enfim. Então, um ponto a ser explorado nos próximos anos é efetivamente as receitas próprias arrecadadas pelas instituições de ensino superior. Tá? Isso vai reduzir, como eu falei, a dependência dos repasses do governo federal, sobretudo para os investimentos, e podemos manter aí um nível adequado de investimentos em estrutura na UFPB. Tá? Então vejam que os desafios do ponto de vista orçamentário e de planejamento das IFES é grande. Tá? Nós temos várias incertezas com relação ao futuro, incertezas orçamentárias, que prejudicam o planejamento e que tornam a UFPB extremamente dependente do governo federal. Tá? Das restrições orçamentárias, limitações de empenho e limitações financeiras impostas pelo governo federal. E como eu falei para vocês, não há nenhum tipo de indício que haverá uma expansão dessas características orçamentárias nos próximos períodos. Tá? Então temos que trabalhar, isso tem que ser discutido com a administração, com todas as unidades orçamentárias, com todos os agentes envolvidos nesse processo, para traçar diretrizes de forma que diminua a dependência de recursos orçamentários e financeiros em relação ao governo federal. Tá? Então isso aqui, ao meu ver, tá, é um ponto que nós devemos refletir, discutir e debater bastante nos próximos períodos, porque pode ser uma solução interessante para contornar a situação de restrição orçamentária que nós vivemos atualmente. Tá? Bom, era isso que eu preparei para debater um pouco nesse momento, tá? Falar um pouco da dinâmica orçamentária das IFES aqui no Brasil, ressaltando as restrições orçamentárias que nós vivemos nos últimos períodos, como isso dificulta o planejamento na UFPB e nas demais universidades e quais são as ferramentas que nós temos para contornar essa situação. Tá? Então, esse é o debate que eu tinha para apresentar hoje. Tá? Agradeço a atenção de vocês. E depois podemos, eventualmente, discutir, responder perguntas, questionamentos, enfim, o que tiver ao meu alcance, nós podemos ter esse momento posteriormente. Então, obrigado pela atenção. Passar a palavra ao Gustavo.